Oi, pessoal, sou a professora Juliana Figueiredo. Vou me audiodescrever. Sou morena, tenho os cabelos curtos na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, da cor da jabuticaba, tenho um sorriso bem largo e eu estou vestindo um vestido todo colorido com um casaco bem quentinho, bege, e estou aqui no estúdio da Multirio com alguns objetos bem coloridos decorando essa salinha pra gente. Na aula Sequência de uma Narrativa, vocês aprenderam que esse gênero textual ele possui uma sequência, né? Com início, meio e fim. E fica situado dentro de um tempo cronológico. Ou tá no presente, ou no passado, ou no futuro. Na aula de hoje, que é o Fique Ligado, nós vamos ficar atentos a alguns elementos dessa narrativa. Vamos analisar novamente aquele texto que a tartaruga e a lebre escreveram. Lembram? Depois daquela corrida. No dia seguinte, depois da corrida que aconteceu na floresta, a lebre ficou inconformada com o resultado, pois não gostou nem um pouco de ter perdido para a tartaruga. A lebre se fechou em sua toca com seus irmãozinhos e ficou triste, sem querer sair. A lebre só queria dormir e passou uma semana assim. Certo dia, a tartaruga, gente boa como é, foi fazer uma visita ao colega lebre em sua toca. E levou consigo uma grande ideia. Ela convidou a lebre para treinar as tartarugas de sua família que queriam muito aprender a correr e participar de campeonatos locais. Assim, a lebre ficou muito feliz com o convite e começou a realizar treinos com toda a família da tartaruga. Entendendo bastante de corrida, com experiência comprovada no assunto, a lebre passou a ser o treinador de toda a tartarugada, com muito alongamento, corridas ao amanhecer, iniciando devagar, mas aumentando a velocidade aos poucos para ganhar resistência na musculatura. Os outros animais também gostaram muito da ideia e na próxima primavera farão um grande evento de esportes em que todos participarão. Haverá corrida, voo livre, escalada e natação no primeiro evento de Jogos Locais da Primavera que acontecerá anualmente na floresta. Vocês repararam na leitura desse texto que tinham algumas palavras destacadas? Dá uma olhada lá novamente. Essas palavras em negrito são as palavras e expressões que marcam a sequência da narrativa. Elas marcam o início, o meio e o fim, que trazem a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho da história contada. Agora, observem essas palavras em vermelho. O que essas palavras possuem em comum? Se você pensou que são palavras que expressam ações, você está certo. São mesmo. São os verbos. Os verbos são as palavras que trazem os movimentos da sua narrativa. Tudo aquilo que vai acontecer, que aconteceu ou que está acontecendo. São as palavras de ação. Deu para entender? Volta lá no slide. E essas palavras em verde? Estão vendo lá no último parágrafo? Também são verbos? Também expressam ação? Sim, você está certo. Mas, professora, por que esses estão em verde e as outras estão em vermelho? Ah, gente, vamos analisar aqui. A palavra aconteceu lá no primeiro parágrafo e a palavra acontecerá lá no último parágrafo. Essas duas palavras, elas expressam uma ação. Mas por que elas estão escritas de modos diferentes? Por quê? Vamos pensar, pessoal? Pensa. No primeiro parágrafo, está sendo contado algo que já aconteceu, algo que se refere ao passado, gente. Lembra? A corrida já havia acontecido. E já no último parágrafo, o texto já está falando sobre algo que ainda não aconteceu, que são os Jogos Locais da Primavera, porque eles ainda vão acontecer, ou seja, acontecerá na próxima primavera, como destaca o texto, tá vendo? Lá em negrito. Pessoal, quando nós vamos contar uma história, através da escrita, escrever um texto, a gente tem que ter em mente em que momento que as coisas estão acontecendo na sua história. Então, você tem que escolher bem as palavras que você vai usar, principalmente essas palavras que expressam ação. Essas ações estão acontecendo, já aconteceram ou vão acontecer. Isso precisa estar muito claro na sua mente, a ordem, a sequência da sua história, da sua narrativa. Estão entendendo? Presta atenção, quando essas palavras elas não estão organizadas nessa sequência, de acordo com a ordem dos fatos, o texto pode ficar confuso.
Tá entendendo? Uma coisa acontece aqui, a outra aconteceu ali, fica meio trocado, entruncado, confunde a cabeça de quem tá lendo. Olha só o exemplo que eu coloquei no texto da lebre e da tartaruga. Eu dei uma mexida aí nos verbos e vê se vocês reparam como que ficou. Então, gente, não definir os tempos desses verbos pode causar muita confusão no entendimento da história para quem vai ler. Olha só, eu destaquei aqui o primeiro parágrafo do texto. No dia seguinte, depois da corrida que aconteceu na floresta, a lebre ficará inconformada com o resultado, pois não gostará nem um pouco de ter perdido para a tartaruga. Peraí, a corrida aconteceu na floresta, mas a lebre ficará inconformada? Como é que ela vai ficar com uma coisa... Tá vendo? Pois ela não gostará nem um pouco de ter perdido. Como assim ela não vai gostar se ela já perdeu? Vocês perceberam que o verbo gostará está no tempo futuro, sendo que a gente começou a história falando do passado? Vocês perceberam? Isso causa confusão na hora de entender o texto. Olha só o último parágrafo. Eu também dei uma brincada aqui com os verbos para vocês notarem a importância dos tempos verbais estarem de acordo com os fatos, com o que você está contando. Os outros animais também gostaram muito da ideia e na próxima primavera fizeram um grande evento de esportes em que todos participarão. Ué, como é que eles fizeram se vai ser só na próxima primavera? Já percebeu a confusão? Haverá corrida, voo livre, escalada e natação no primeiro evento de jogos locais da primavera que aconteceu anualmente na floresta. Ué, mas se vai ser na próxima primavera, como é que aconteceu anualmente? Olha que texto confuso que ficou se a gente misturar os tempos dos verbos. Perceberam? Então, pessoal, fiquem ligados no tempo das ações que acontecem no seu texto, porque elas podem estar ou no passado, ou no presente, ou no futuro. É muito importante ter a ordem dos acontecimentos em mente e colocar os verbos de acordo com o tempo em que as ações acontecem, para que sua história tenha coerência e todos possam entender. É isso, pessoal. Tenham sempre em mente esses conhecimentos, tá certo? Passado, presente, futuro, tá? Os verbos, os tempos deles, tá bom? O início, o meio, o fim. Essa sequência tem que estar, ó, na sua cabeça para você contar bem a sua história, tá bom? Então, fique ligado. Beijoca, até a próxima!